Chegando ao nosso último bloco 5, nós vamos fazer as 3 últimas questões, né, desse raio-x Coltec 2025. Em 2026 vem aí e você precisa estar bem antenado para que você faça uma boa prova. Mais uma questão de Dom Casmurro, questão 13 na sua tela. Leia o trecho seguinte da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Há certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conserva alguma recordação doce e feiticeira. Assinale a opção que melhor caracteriza o adjetivo feiticeira. Essa é uma questão que ninguém precisaria ter lido o livro. Essa é uma questão que mostra que, como o livro foi escrito no século XIX, obviamente a linguagem do século XIX é diferente da sua linguagem de hoje, né? E aí é importante que você saiba que quando você for ler, se você não leu, estou dizendo pela terceira vez isso, leia. Você tem um dicionário perto, ou você pergunte a alguém, porque questões de vocabulário podem cair em qualquer prova de qualquer texto. Vocês viram que o Coltec não tem o hábito, ao contrário, por exemplo, do Cefet, de pegar os textos da prova sobre o livro. Mas mais da metade da prova foram de questões de livro. No Cefet, não. No Cefet, todas as questões são montadas com trechos e fragmentos de texto das obras indicadas. Mas vamos lá, então. Pause e veja o que você vai falar. Bom, talvez você tenha feito por eliminação. Ele está, o Bentinho, né, o Dom Casmurro, dizendo o seguinte. Ele está fazendo um comentário, olhei na tela. Ele está fazendo um comentário sobre a vida antiga dele. E fala que essa vida antiga está despida de muitos encantos. Quer dizer, quando ele está analisando sobre o que ele viveu e pensa no antigamente, muita coisa perdeu para ele o encanto. Mas ele fala também, mas é também exato que perdeu muito espinho. Então, tipo assim, analisando a situação de fora, eu vejo que o que eu vivi, muita coisa que poderia ter sido boa, perdeu o encanto. Mas também muita coisa que eu achei que era péssima, não era tão ruim assim. Então, esse espinho a fez molesta. Molestar significa causar mal. Então, as coisas negativas fizeram, em determinado momento, mal para ele. E, de memória, conserva alguma recordação doce e feiticeira. Então, se a vida perdeu o espinho e se sobrou uma recordação doce e feiticeira, esse feiticeiro aí está no sentido positivo, que está junto com doce. Perdeu o lado do mal. Então, na tela, se você marcou a letra de assombrada, você errou, porque assombrada é negativo. Se você marcou a letra B, perversa, você errou, porque perversa também é negativo. Das duas que sobraram, você acertou se você marcou a letra D, que a única palavra positiva é uma coisa encantadora, que causa encanto, e não que vai te alucinar. O que te alucina te faz o mal. Então, se eu tenho 3 palavras negativas e uma positiva, independentemente de ser uma questão do livro ou contexto do livro, poderia ser de qualquer questão de vocabulário que toda prova tem. Ok? Penúltima questão da prova. Leia os 2 trechos de Dom Casmurro para responder a questão. Temos aí o trecho 1, temos aí o trecho 2, e está querendo saber o que é correto afirmar. Então, pause a tela e leia o trecho 1. Leu? Agora pause a tela e leia o trecho 2. Se você chegou à conclusão, pause a tela e escolha uma das 4 alternativas. Vai lá.
Bom, isso é uma questão que, se tem trecho do texto, não é como as outras questões que nós fizemos, que era importante que você tivesse conhecimento prévio. Eu, ao longo desse raio-x, eu não li os textos, mas como é um livro que vai cair de novo, e como pode ser que tenha algum vocabulário que você fique na dúvida, eu vou fazer questão de ler. Olha comigo, trecho 1. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste de vida interior. Contraste de vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. Então ele está dizendo que no momento em que ele está escrevendo, do mesmo jeito que outrora significa antes, existe um contraste entre a vida interior e a vida exterior. Olha aí na tela. Ele fala que a vida interior é pacata. Pacata é calma, uma cidade pacata, está tranquila. E a vida exterior é ruidosa. Então, quer dizer, o que se apresenta dele é barulhento, mas o que está dentro dele é pacato. Na tela. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Esse fim, não é porque está acabando, não. O meu fim significa o meu objetivo, a minha finalidade. Então, aqui, ele, quando escreveu esse trecho do texto, está justificando por que ele resolveu escrever a história da vida. Ele quer restaurar na tela, na velhice, a adolescência. Quer dizer, ele pretendeu, depois de velho, por meio da escrita, resgatar o que ele viveu. Continuando. Pois, Senhor, eu não consegui recompor o que foi e nem o que fui. Ou seja, ele está confessando para nós que a tentativa dele foi frustrada. Eu tentei resgatar o que eu vivi, não consegui resgatar o que foi. Tipo assim, tem um monte de coisa que eu não consigo relembrar, e nem o que eu fui. Não tem como resgatar a pessoa que eu fui um dia. Continuando. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Você está muito novo ainda, mas se você pegar uma foto sua quando você tinha 5 anos de idade, a pessoa vai olhar e falar assim, olha, hoje ele tem 11, não mudou nada. Hoje ele tem 14, não mudou nada. Você já mudou. Você com seus 14 anos, o rosto pode ser igual ao seu rosto de 10, mas a fisionomia é diferente. Na tela. Se só me faltassem os outros, vá. O homem consola-se mais ou menos as pessoas que perdem, mas falta eu mesmo, e esta lacuna. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: eu estou tentando contar a minha história. Muita gente já morreu pelo caminho. Eu não tenho mais a minha mulher, não tenho mais meu filho, não tenho mais meu amigo, não tenho mais minha mãe. Se só faltasse ele, tudo bem. Eu fico consolado das pessoas que eu perco. Mas falto eu mesmo. Tipo assim, eu não consigo resgatar nem a mim mesmo. E essa lacuna, quer dizer, esse vazio, é tudo. Por que ele não conseguiu restaurar? Porque ele não conseguiu voltar a ser quem ele foi e nem descobrir quem ele era de verdade. Olha o trecho 2. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se essa foi mudada naquela por efeito de algum caso, um incidente. Quem é a Capitu da Praia da Glória? É a Capitu menina. Eles moravam na Glória, no bairro da Glória, do Rio de Janeiro. Quem é a Capitu de Mata Cavalos? É a Capitu adulta. Quando ele se casou, ele foi morar com a Capitu na rua de Mata Cavalos, no centro da cidade. Tá? Então, o que ele está dizendo assim? Será que a Capitu atual já estava dentro da Capitu menina? Ou foi alguma coisa que aconteceu ao longo da vida que a fez mudar? Ele diz: Jesus, filho de Sirá, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ias como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenha ciúme de tua mulher,
para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Aqui ele usa uma intertextualidade. Aqui ele fala, né, da citação bíblica do capítulo 9, do versículo 1. Já tem entre aspas aí, ó. É uma intertextualidade explícita. Não tenha ciúme de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Tipo assim, não fica colocando coisa na cabeça da sua mulher que ela está te traindo, não. Está levantando a lebre, aí ela vai te trair. Ela não estava nem pensando nisso. Mas como você falou, ela pode te trair porque você levantou essa curiosidade nela. Aí ele diz assim, mas eu creio que não. Que uma não estava dentro da outra. E tu concordarás comigo, se te lembrares, desde a capítulo menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Porque se foi feita uma comparação. A capítulo, uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Tipo assim, quando ela era menina, boazinha, encantadora, sedutora, e até saiu do seminário para se casar com ela tinha aquela casca. Tirou a casca, a fruta lá dentro era podre. A fruta lá dentro era maliciosa, era traidora, era dissimulada, que é a palavra que ele usa. Muito bem. Aí minha pergunta, o que é correto afirmar? Agora leia de novo, depois do meu comentário, e resolva. Bom, a letra A fala que em ambos os trechos justifica com fatos danosos acontecido na sua adolescência pacata os males de sua vida ruidosa, adulta. Não. Ele só justifica com fatos da adolescência pacata e a vida adulta ruidosa no texto 1. É lá no texto 1, olha aí na tela, que ele faz um comentário. A velhice e a adolescência. O que foi e o que eu fui. Né? O contraste da vida interior com a vida exterior. Isso é só no texto 1. Vamos ver a letra A. Olha a letra B. Em ambos os trechos, relaciona duas fases de sua vida, concluindo que a adolescência foi melhor que a idade adulta, pois antes ele tinha capítulo consigo. Não, ele teve capítulo consigo adulto também. E esse pedaço que ele fala que ele está relacionando as duas fases da sua vida é só no texto 1. Então também não é a letra B. No trecho 1, utiliza a relação de espaço e tempo para demonstrar como ele busca preencher sua vida adulta vazia com traços do seu passado. É verdade. Então, se você voltar ao texto 1, ele coloca lá, meu fim evidente era atar as duas pontas na vida e restaurar na velhice a adolescência. Então, se você marcou a letra C, você acertou a questão que nós estamos resolvendo. Qual é o erro da letra D? A letra D diz assim, no trecho 2, utiliza a relação espaço e tempo para demonstrar como o capítulo adolescente era a mesma pessoa ciumenta e manipuladora. Não. Ele até fala que a fruta estava dentro da casca. Então, lá atrás, ele não percebia que ela era manipuladora. Ele cismou que ela era manipuladora quando tirou a casca e ficou só a fruta. E outra coisa, ele não fala em momento algum que ela era ciumenta. Ele era o ciumento. Então, a questão tem como resposta a letra C. E agora a última questão. Leia o trecho de Dom Casmurro para responder a questão. Aí tem o trecho, e a pergunta é, qual é a alternativa que apresenta a figura de linguagem apontada e explicada incorretamente? Pause a tela, leia o texto e faça a questão. Se você já leu, agora faça a questão. Bom, figura de linguagem é um dos assuntos que
a gente estuda porque é um assunto que cai em prova justamente porque tem livro literário envolvido. Olha o que diz a letra A. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. É metonímia para representar a dificuldade de falar de Bentinho tomado pela emoção. O que é uma metonímia? É quando eu substituo algo por outro por uma relação que faça sentido. Por exemplo, eu estou comentando com vocês uma prova e aqui no Machado de Assis vocês estão vendo o termo do Senhor. Você não está vendo no Machado de Assis. Se em vez de colocar o nome da obra Dom Casmurro, você colocou o nome do autor. Isso é uma relação de metonímia. Então, hoje, quando eu vim para cá, eu vim de Uber. Não, eu usei um carro de aplicativo. Eu estou substituindo a coisa pela marca da empresa que prestou o serviço, Uber. Isso é metonímia. Quando a letra A fala que o beijo de Capitu fechava nos lábios, você fala assim, mas isso tem uma substituição também? Tem. Porque quando fala que o beijo fechava os lábios, tipo assim, a ação de beijar é que representou de maneira simbólica, ele ia falar alguma coisa, mas antes que ele tivesse coragem, ela tascou-lhe um beijo. Então centralizou uma ação dela, que é um sentimento, para substituir, para abafar a razão que era a fala. Mas se você marcou a letra B, de repente você pode pensar assim, eu pensei que era uma personificação. Poderia ser também. Você pode dizer assim que você fechou o portão. Ela fechou a porta. Agora um beijo não fecha os lábios. Ou pode fechar. O fechar aí está no sentido simbólico também de impedir. Então se você marcou a letra A, que não é a resposta, é porque ela tem duas possibilidades. A letra B, ela diz assim, encheram minha boca sem poder sair nenhuma. É paradoxo pelo fato de Bentinho possuir as palavras para dizer, mas não conseguiram fazê-lo. Vamos voltar ao fragmento, ali na tela, e que se coloca o seguinte, como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro. E elas sacudiram-me de pronto. Mas, de atropelo, encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. Quer dizer, ele estava querendo falar alguma coisa. Tomou fôlego, buscou as palavras exatas. E elas vieram imediatamente. Mas, de repente, elas chegaram à palavra, mas não puderam sair. Quer dizer, se eu quero falar, mas não posso, existe uma noção contraditória assim. E na tela, paradoxo é uma figura de linguagem que exprime uma contradição. Você pensou nisso aí, você pensou correto. Mas aí quando fala que ele possuiu as palavras, mas não conseguiu fazê-lo, não é porque assim, o paradoxo assim, sabe quando o aluno vira e fala assim, pessoal, tinha uma redação, eu sei, mas eu não sei passar para o papel. Então você não sabe. Dizer que você sabe e não consegue passar para o papel é um paradoxo. Você tem as palavras, mas não consegue escrevê-las por um problema seu. Isso é paradoxo. Mas se você voltar ao texto, olha lá na tela de novo. As palavras vieram e encheram a boca. E por que ele não falou? Está na frase seguinte, ó. O beijo de Capitu fechava nos lábios. Então esse beijo é uma metonímia porque a ação substituiu a intenção. Então não é um paradoxo, porque ele, tipo assim, eu tenho as palavras, não consigo falar. Não, ele conseguiria falar se não fosse o beijo dela. Então aqui não houve paradoxo. Muito difícil essa questão. Há questões de figuras de linguagem que são mais fáceis. Olha a letra C. Todas as
palavras recolheram ao coração, murmurando. É personificação. Porque uma palavra, ela não se recolhe. Você fala assim, eu vou dormir, vou me recolher no meu quarto. Aí é uma ação que você pensou, pratica. Ele recolheu os objetos espalhados. É uma ação que uma pessoa pode fazer. Agora, uma palavra não pode recolher. Eu vou me recolher e sair andando. Só te lembrando, personificação tem outro nome, tá? Eles usaram aqui nessa prova personificação, mas poderia ser o nome prosopopeia também. E a letra D, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava em silêncio. Aqui, ó. Palavra e silêncio. É antítese entre a expressividade e a mudez. Ou seja, a pessoa, palavra é expressividade. Estou expressando por meio de palavra. Mudez é o silêncio. Então, a questão da antítese também é uma figura que marca oposição. É uma figura que traz palavras de sentido antônimo. Ok? Então, temos aí as 15 questões comentadas. Vocês estão vendo que de 1 a 8 foram questões sobre uma crônica e se cobrou o conteúdo gramatical por ali. Uma questão só, foi uma questão de interpretação pura e as outras 7 questões foram vinculadas ao conteúdo teórico. E a questão 9 até a questão 15 foram questões ligadas ou relacionadas ao livro Dom Casmurro. Portanto, pela última vez eu te falo, quando você for estudar, você vai fazer o favor para você mesmo de ler o livro. A pessoa lê um resumo, leia o livro. O vocabulário pode ser um diferencial para você acertar algumas questões. Boa sorte na sua prova, sucesso e estamos por aqui para você, quando tiver alguma necessidade, a gente atende. Vamos ficar de olho, para que se tiver algum problema na prova, a gente vai te avisar também. Um grande abraço e até o dia.